O diabo odeia santidade. Esse é o tema da live de hoje. Se você está assistindo no YouTube, aguenta aí que a live já vai começar. O diabo odeia santidade. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Uma conversa muito simples, mas eu creio que direcionada aí pelo Espírito de Deus. As conclusões, que foram levadas em consideração nesse estudo. Eu vou esperar alguns segundos para o pessoal entrar, para o pessoal saber pegar aí a conversa desde o início. E para você que está aí pela primeira vez, eu vejo alguns nomes conhecidos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas se você está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, boa noite. Boa noite, Dinho. Boa noite, Raquel. Boa noite, você que mandou uma mãozinha aí. Sejam bem-vindos, boa noite. Bom, vamos lá. Eu gostaria de ler o texto que está aí como base para a nossa conversa de hoje, que fica em Lucas, capítulo 4, versículos 33 e 34. Eu coloquei aí 33 e 34, mas gostaria de ler até o versículo 35, para contextualizar melhor o que a gente vai conversar aqui. Vamos lá. A cura de um endemoniado. Estava na sinagoga um homem possesso de um demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: "Aqui temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." E o demônio jogou-o no chão, no meio do povo, e saiu dele sem lhe fazer mal. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção para essa parte no versículo 34, onde o demônio diz para Jesus: "Eu sei quem és, o Santo de Deus." Se tem uma coisa que não agrada ao diabo é santidade. E sinceramente eu não sei para vocês, mas quando eu comecei a caminhar com Deus, quando eu comecei a ir para a igreja, era difícil conceber a ideia de santidade. O que é santidade para mim que sou um pecador? Como é que eu posso produzir santidade se o padrão do Deus Santo é muito maior do que o que eu posso alcançar? Como é que eu posso alcançar isso? Isso é muito difícil, isso talvez seja impossível, era o que eu pensava. Eu seguia nessa linha de raciocínio em que eu tenho que produzir santidade, mas não é a respeito disso. Mas para a gente entrar um pouco melhor nesse detalhe, é interessante nós pararmos para pensar no seguinte: aquilo que a gente faz no âmbito físico reflete no mundo espiritual. Aquilo que você faz, por exemplo, existe uma pessoa que está doente na sua família, você vai, impõe as mãos, ora, e essa pessoa vem a ser curada. Aquilo que você fez fisicamente, primeiro aconteceu no físico, para depois acontecer no espiritual. Da mesma forma, quando nós temos fé, nós professamos a fé, nós sentimos a fé e nós externalizamos a fé. E isso vem causar uma reação no mundo espiritual. Da mesma forma, uma pessoa que está com um comportamento em que a pessoa apenas está lançada a vícios, está lançada a coisas que não agradam a Deus, muito pelo contrário, agrada ao diabo. Essa pessoa lançada aos vícios não perde uma oportunidade de fofocar, não perde uma oportunidade de beber, não perde uma oportunidade de fumar, está completamente lançada em práticas que ela não consegue mais controlar. Essa pessoa, no mundo físico, está dando legalidade para que no mundo espiritual, espíritos que não provêm de Deus venham a afluir sobre sua vida. Da mesma forma, uma pessoa que está a buscar pelo Espírito de Deus, uma pessoa que pede, uma pessoa que busca do Pai, o Espírito de Deus, uma pessoa que mostra com o seu comportamento que quer receber o Espírito de Deus e que tem anseio por isso e que tem fé de que não merece, mas ainda assim vai receber.
essa pessoa está sujeita, no bom sentido, a receber o Espírito de Deus. Por quê? Porque o seu comportamento no mundo físico reflete no mundo espiritual. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Você vai entender. Mas é muito difícil, irmãos, você conceber a ideia de santidade sem pensar em pecado, não é? Para que você busque a santidade, você precisa abrir mão do pecado. E eu estava pensando a respeito do tema e Deus me deu uma frase que eu até coloquei nos stories, que é: santidade é correr do pecado em direção a Jesus. Por que correr do pecado? Porque você não vai conseguir eliminar o pecado. O pecado ele vai te cercar, vai te rodear o tempo inteiro. Enquanto você estiver nesse mundo que jaz no maligno, o pecado vai te rodear. E a única coisa que você consegue fazer é correr dele. Você tem que fugir do pecado. Você tem que evitar correr da aparência do mal. Pensa só, uma pessoa que tenta eliminar o pecado, matar o pecado, é como, pensa só, aquele protagonista daquele filme do apocalipse zumbi. Não sei se você já percebeu, mas o protagonista pode estar com a arma mais potente. Ele para de correr, mata um, mata outro, mas no lugar desses 4, 5 que morreram, surgem mais 10, mais 100. E aí ele continua correndo, tenta atirar em alguns, mas não adianta nada porque vem muito mais do que ele pode dar conta, né? E aí a única opção que ele tem é correr. Exatamente é assim no nosso mundo espiritual em relação ao pecado. O pecado ele nos rodeia e tentar eliminá-lo vai ser um esforço em vão. É necessário que nós corramos, fujamos. E não só fujamos, porque renunciar aos pecados não é necessariamente algo que vai agradar a Deus. Por quê? Porque se você somente fugir ou renunciar aos pecados, você buscar parar de pecar, você por si só não vai ter forças de permanecer sem pecar. Porque é somente pelo Espírito de Deus a gente consegue a proeza de agradar a Deus. Sem o Espírito de Deus, essa tarefa se torna impossível. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós temos que sim, correr do pecado, renunciar àquelas práticas que desagradam a Deus. Aqueles pensamentos que a gente tem quando a gente abre determinados perfis do Instagram. Quando você encontra com determinada pessoa. Quando você chega numa determinada hora da noite e você fica sozinho. Não é assim? A gente tem que correr, irmãos, desse tipo de coisa. Se o teu olho te faz pecar, arranca e lança longe. É melhor você entrar com o olho no reino dos céus do que com os dois ir para o inferno. Se tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora, joga longe. Por quê? Porque é melhor você entrar com uma mão no reino dos céus do que você entrar com as duas no inferno. Então, o que provoca em você um comportamento que não agrada a Deus, corta essa possibilidade. Se você não consegue ficar sem olhar aqueles perfis no Instagram, quando você entra no Instagram, desativa o seu Instagram. Se você talvez tenha esse problema no Facebook, talvez seu problema seja o celular, corta o celular. Mas, irmãos, simplesmente querer deixar de pecar é legal. Mas melhor do que isso é você deixar de pecar correndo em direção a Jesus. É você deixar de pecar buscando se parecer com Ele, imitando a Jesus. E quando você caminha nessa direção, você está na direção certa, que é a direção que aponta a palavra de Deus. E por que eu estou falando a respeito de tudo isso, a respeito de comportamento? Por quê? Porque nesse versículo, uma coisa se evidencia. Eu sei quem és, o Santo de Deus. O demônio ele tinha medo do Santo de Deus porque ele sabe que o que é santo, a santidade de Jesus e o poder que ele tem, pode acabar com os demônios, pode destruí-los, mandá-los para o abismo, que é o lugar de onde eles saíram. Então, quando se enxerga a santidade, isso passa a ser uma ameaça para Satanás. Quando ele vê santidade em você, você vai passar a se tornar uma ameaça para ele. Por quê? Quando você está a buscar santidade, ou seja, quando você está buscando correr do pecado em direção a Jesus, você está deixando de fazer coisas que agradam ao diabo e que dão legalidade a ele.
Se você busca a Deus, naturalmente você tem que deixar de fazer aquilo que agrada ao diabo. E isso é uma ameaça para ele. Porque à medida que você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você, você passa a cada vez mais estar perto de ter poder para fazer coisas contra o diabo. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16 ou 17, se não me engano, que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e pegarão em serpentes e escorpiões, e assim por diante. Ou seja, aquele que se aproxima de Jesus tem poder, ele não só passa a se tornar cada vez mais santo, no sentido de cada vez mais parecido com o santo de Deus, e isso se torna cada vez mais uma ameaça para o diabo, e naturalmente, quando isso acontece, ele odeia. Pensa só, lembra de quando você começou a se aproximar de Deus? O demônios, o mundo espiritual parece que vai contra esse fato, não é? Parece que as pessoas que eram usadas para tentar você, parece que Satanás criou um grupo no WhatsApp e avisa todo mundo, fulano está se convertendo, fulana está indo para a igreja, vamos dar um jeito nisso. E aí, todas as coisas acontecem de uma vez e você recebe uma chuva de tentações. Até comentei sobre isso numa outra live, foi exatamente o que aconteceu comigo. Várias e várias vezes aconteceu isso. Mas quando isso começou a acontecer, eu já estava ligado, Deus já tinha me chamado, a graça dele já tinha me alcançado, e isso já não fazia mais sentido para mim. Pensar em voltar para o mundo já não fazia mais sentido para mim. E cada oportunidade que o diabo, em que ele vinha me tentar, era uma oportunidade de eu mostrar para ele, e mostrar para Deus, e mostrar para quem quer que fosse, que eu pertenci a Jesus e que nada pode mudar isso. E quando isso começou a acontecer, o diabo viu em mim uma ameaça. Ele vê uma ameaça em você. Pensem só, quando você começou a ir para a igreja, quando você começou a caminhar com Jesus, as coisas não colaboraram, muito pelo contrário, as coisas foram contra isso, as pessoas em volta foram contra isso. Mas por quê? Porque o inimigo quer preparar situações para fazer com que você desista desse caminho que é desagradável a ele. Então, que nós tenhamos a certeza de que o melhor caminho para você seguir é um caminho em que você foge do pecado em direção a Jesus. Que você para de dar legalidade àquilo que agrada ao diabo e passa a fazer aquilo que agrada a Deus. Eu posso te dizer uma coisa, eu busco santidade. Mas o tema dessa live é: o diabo odeia santidade. Mas não é porque o diabo odeia que eu busco santidade. Eu busco santidade porque Deus ama. Eu quero agradar o meu Pai. E se agradar o meu Pai vai desagradar o diabo, então eu estou no caminho certo. Porque eu sei que o meu espírito ama a santidade. A diferença é que a minha carne odeia. A minha carne não quer santidade. A minha natureza adâmica, proveniente lá de Adão, ela é corrompida. O velho homem não morreu, o velho Bruno não morreu no batismo nas águas. Ele aprendeu, ele sabia nadar, eu tenho que matar ele todos os dias. A Marcele, a velha Marcele está aí ainda. A Rúbia, a velha Rúbia está aí ainda. A velha Bia está aí ainda. E como diz em Hebreus capítulo 12, se não me engano, versículo 14 ou 15, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Muito bem lembrado, Priscila. E eu quero ver o meu Senhor, não sei você. E eu quero cada vez mais se parecer com o Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Porque se tem uma coisa que o diabo odeia é santidade. Ele não está nem aí para quanto tempo você tem de cristão. Ele não está nem aí, irmãos. Você é pastor, você é apóstolo, você é um membro da igreja, você nem é da igreja. Posso te dizer uma coisa? O diabo, ele não teme o quanto tempo você é cristão, ou qual é o seu cargo. Ele não teme isso. Ele não teme quantas vezes escorreu óleo sobre a sua cabeça. Não, ele não teme isso. Ele não teme aquelas bíblias empoeiradas em cima da estante, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Ele não teme isso. O que ele teme é santidade.
O que ele teme é ver o santo de Deus em você. E é exatamente o santo de Deus ao qual é o nosso norte, o nosso alvo. Olha só, lá em Filipenses capítulo 3, nos versículos 13 e 14, Paulo escreve o seguinte: eu não alcancei ainda, mas eu estou a buscar, deixando para trás tudo aquilo que não faz sentido e avançando, prosseguindo para o alvo que é Cristo. E na certeza de que eu vou receber o galardão da vocação de ter sido chamado por Ele. Então, quando eu caminho nessa direção, eu estou caminhando de acordo com a vontade de Deus, agradando a Deus. E, naturalmente, quanto mais eu me parecer com Jesus, mais eu estarei caminhando em santidade. Porque se tem um padrão de qualidade de Deus, está em Jesus. A alta maturidade da santidade está em Jesus. É Jesus. A estatura do varão perfeito é Jesus. E é nele que nós temos que se espelhar. E quanto mais parecidos com ele, mais o diabo não encontrará espaço em nossas vidas. Mais nós estaremos em comunhão com a autoridade proveniente do nome de Cristo. Então, sabendo disso e buscando por isso naturalmente, a gente vai alcançar um outro nível de relacionamento com Deus. E o diabo vai ficar em segundo plano, porque ele não vai encontrar espaços na sua vida para que ele possa se lançar sobre você. A menos que seja algo que Deus pretenda permitir para te fazer aprender algo. Assim como aconteceu com Jó. Jó não dava legalidade ao diabo. O comportamento dele não dava legalidade ao diabo. Mas aquilo foi permitido por Deus de alguma forma. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja passando por uma batalha espiritual, uma situação difícil na sua vida. E essa situação difícil não foi você que galgou, que você pediu por isso. Não. Às vezes é algo que está sendo permitido. E que, seja lá, algo que esteja acontecendo por meio da sua legalidade, ou seja, pela permissão de Deus para ensinar algo. De qualquer forma, use essa situação para usar a tua fé, colocá-la em prática e mostrar o quanto você quer se parecer com Cristo e o quanto você quer caminhar em direção a Ele. Busque por isso, tenha sede disso. Santidade. Santidade ainda está em pauta. Muitas vezes as pessoas colocam a graça como um Deus, e a partir dessa graça que se torna o Deus da pessoa, ela pensa, eu não mereço, então não preciso buscar. Não, você não merece e você tem que buscar. E por que você tem que buscar? Porque você recebeu mesmo sem merecer. É maravilhoso saber disso, irmãos. Você não está em Cristo e você não obedece, e você não dá o dízimo, e você não faz as coisas para ser aceito. Você faz tudo isso porque você foi aceito. Isso é o que o Evangelho diz. E quando nós caminhamos juntamente com o Evangelho, a gente passa a estar mais alinhados com Jesus. Primeiro, somos salvos para ser santos ou somos santos para ser salvos? Como foi dito aqui no início, Túlio, nós por si só, nós não conseguimos produzir santidade. Eu não consigo. A minha carne, ela é corrompida. O meu velho Adão, ele é inclinado a tudo aquilo que não é agradável a Deus. Então não tem como eu, por si só, decidir, hoje eu vou, a partir de hoje eu vou ser santo. Não, isso não acontece, irmão, isso não é possível. Isso é humanamente impossível. Então, quando nós somos alcançados, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, assim como diz a palavra em relação a Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, depois de crer, Abraão foi justificado. Mas Abraão não poderia ser santificado sem ter crido antes. Então, que nós tenhamos a certeza de que nós não produzimos santidade. Essa santidade vem na fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar, já finalizar, uma live objetiva, direta. E eu posso te dizer uma coisa, talvez existam pessoas aqui dentre as 30 e poucas pessoas que estão conosco, pessoas que não estejam na presença de Deus, estejam afastadas do Senhor. Tenham decidido se afastar da igreja porque viram coisas erradas na igreja, porque viram situações desagradáveis lá, foram machucadas, foram afligidas por palavras duras. Posso te dizer uma coisa, Deus não está nesse negócio.
E Deus, ele pretende nos direcionar por meio de sua igreja. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Aquilo que Jesus quer fazer na terra, ele faz por meio do seu corpo, que é a igreja. Então não fique de fora. Ainda que você diga, mas a igreja não é um templo, eu sou igreja. Irmão, você é apenas um templo. Igreja é a união dos santos, é a união dos que estão em Cristo. Então que você esteja em comunhão. Assim como a palavra diz em Hebreus 12, 25, não deixem de congregar como é costume de muitos. Não façam isso. Se lancem de volta. Que você possa liberar perdão antes de fazer isso ou durante esse processo. Mas não deixe de congregar, não deixe de estar na casa do Senhor. Porque é através da igreja que o Senhor fará grandes coisas nessa terra. E é a igreja que Ele vai buscar, né? Ele vai levar para si. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pedir que o Senhor abençoe essa semana. Inclusive, se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, por algum motivo você me procura no direct. Gostaria de conversar com você. Amém? Vamos orar? Eu vou orar, eu sei que vocês têm muitas causas diferentes, né? Com muitas situações que vocês querem orar. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu peço é que essa palavra que foi ministrada aqui com base em Lucas 4, 33 ao 35, que essa palavra possa encontrar espaço no coração de vocês. Busquem por isso. Anseiem por isso. Muito provavelmente essa live estará no YouTube. Então, se você chegou na metade ou se a live te abençoou, compartilhe, assista depois. Eu creio que o Senhor pode falar mais no detalhe ao teu coração. Amém? Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos juntos a Ti e a primeira coisa que pedimos é que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas e pecados, pois a Tua palavra diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade do Pai não está em nós. Pai, é bem verdade que por nós mesmos não podemos produzir santidade. E os Teus padrões de qualidade estão em Jesus Cristo, o Teu Filho. É em nome dele que nós pedimos que o Senhor direcione todas as coisas em nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ajude a renunciar aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que dá legalidade ao diabo, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais alinhados à imagem do Teu Filho e sabemos que o pecado, ele nos rodeia, nos cerca. E se nós estivermos em meio ao pecado, estaremos dando legalidade à ação maligna. Mas ao contrário disso, queremos buscar, queremos trazer a si, chamar a Tua atenção, por meio da fé, por meio da busca, para que nós venhamos a alcançar do Teu Espírito Santo. Queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito, e sabemos que para buscar santidade e se tornar pessoas alinhadas à Tua vontade, somente é possível por meio do Teu Espírito. Que assim se faça sobre nossas vidas, Pai. Pai, existem situações aqui em meio às vidas dessas pessoas que somente o Senhor pode dar um jeito. Talvez tenham pessoas aqui que estejam passando por problemas familiares, problemas de saúde, traumas do passado, traumas psicológicos, emocionais. Seja lá o que for, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada um e poderosamente edificar os corações e reanimá-los e restaurá-los. Que essas pessoas que não conseguem orar mais como antes venham a ter suas vidas de oração restauradas, pois sabemos que um cristão sem oração não pode subsistir. É necessário que nós vigiemos e oremos e que o Senhor possa fazer com que essas pessoas estejam com sede de ter contato, comunhão com o Senhor. Pai, que as pessoas que tinham intimidade com o Senhor, mas não têm mais, que elas possam ser restauradas, Pai. Seja lá qual for o erro que elas possam ter cometido ou a situação que lhes fez se separar do Senhor, que o Senhor possa reanimá-los, trazê-los de volta, pois eu sei que é somente através do Teu Espírito, da Tua presença, da comunhão com o Senhor, que podemos ter uma vida em abundância. Pai amado, nos torna, Senhor, cada vez mais próximos e alinhados a Ti em nome de Jesus. Queremos ser agradáveis a Ti e sabemos que somente conseguiremos isso por meio do Teu Filho amado. O Senhor nos chamou para sermos conformes à imagem do Teu Filho, porque a Tua palavra diz em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, a estes predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, ou à imagem do Santo de Deus. E é esse Santo de Deus ao qual nós queremos imitar. Ajuda-nos nessa tarefa, abençoa a nossa semana, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos trabalhos e toma a direção de todas as coisas, pois todas as coisas estão nas tuas santas mãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo e querido. E assim nós nos entregamos nas tuas santas mãos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, por esse tempo precioso em que tive a oportunidade de estar aqui com vocês. A live hoje mais curta, mais objetiva. Eu espero que essas palavras encontrem espaço no coração de vocês. Repito, se vocês chegaram no meio da live, chegaram no finalzinho, provavelmente essa live estará disponível no YouTube, tá bom? Eu vou compartilhar ela aqui por algumas horinhas e depois eu vou colocar no YouTube. Deus abençoe vocês, que Deus tome direção dessa semana em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.